Muita gente mandando perguntas aí lá pelo meu Instagram, como escolher um toca-disco. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos fazer um guia básico para quem quer comprar toca-disco. E vou dar 2 dicas no final deste vídeo. Fica comigo até o final, a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Fala, Disconnectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, vamos para mais um vídeo aqui do canal Desconecta, cara, e desta vez nós vamos falar como escolher o toca-disco ideal para você, né, cara? Lembrando que esse aqui vai ser um conteúdo mais para iniciantes, né? Vou trazer algumas ideias, alguns pontos importantes de como escolher esse toca-disco para quem está começando ou até para quem já tem um toca-disco de entrada e quer evoluir um pouco mais aí na aquisição de um toca-disco melhor, né, digamos assim, né? Também vale lembrar que no final deste vídeo aqui eu vou dar 2 exemplos de toca-discos que estão no mercado aí aproveitando a Semana do Consumidor da Amazon, então eles estão em promoções, dá para aproveitar e pagar um preço um pouco menor, além de poder parcelar e, claro, ajudar aqui o canal, né? Vamos lá então, Disconnectors. Eu acho que a gente deve começar. O primeiro ponto é olhando para o próprio bolso, né, cara? O quanto eu estou disposto a investir num toca-disco, né? Ou quanto eu tenho para investir em um toca-disco. No mercado aí há toca-disco de 200, 300 ao céu infinito, né? Então, o primeiro ponto é o que eu tenho, o que eu posso investir hoje num toca-disco que não vai me fazer falta, não vai me quebrar, né? Não vou ficar mal aí durante meses pagando esse parcelamento ou mesmo dando uma entrada muito alta, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Olhar para o próprio bolso e entender a sua situação financeira para não se quebrar aí e poder, né, curtir esse toca-disco, né? Não adianta você comprar um puta toca-disco, gastar uma baita grana, sendo que você não vai ter dinheiro, por exemplo, para adquirir novos LPs, né? Pô, tem que pensar nisso aí também e não sair gastando desenfreadamente. Ponto número 2, é importante entender a questão da construção do aparelho, né, cara? O aparelho aí, ele tem uma base e tem as partes laterais ali. Normalmente, né, e aí a gente tem que olhar muito de novo para o nosso bolso, né, o quanto a gente está disposto a fazer a aquisição ter um aparelho robusto, né? Preferencialmente algo que seja bem plano, né? O aparelho tem que ser plano para ele não ficar vibrando e que ele tenha uma base interna ali de metal para ele dar sustentabilidade, né? Caso você ponha, por exemplo, as caixas de som junto na mesma estante ali, quando liga muito alto ele não vai ficar tremendo e pular o disco, pular a agulha. Então é importante que ele tenha uma construção robusta nesse sentido. Os equipamentos antigos que eu tenho, por exemplo, um Gradiente DD100, que eles já têm essa base construída. Eles são melhores neste sentido que os equipamentos novos, né? Então, estou falando aí até o final dos anos 80, iniciozinho dos 90, até a entrada, por exemplo, dos 3-in-1s, né? Dos equipamentos que são uma construção de plástico, né? Desde o braço, a parte interna, eles deixaram de ser equipamentos mais caros de ferro, né? Com partes de metais mais robustas, né? Para trazerem mais praticidade. Eles são mais leves também, esses equipamentos dos anos 90 em diante. Então você consegue carregar para um lado e para o outro com mais facilidade. Porém, os mais antigos, ele tem uma robustez maior na sua composição, né? Então é importante estar atento a isso, né? Os novos equipamentos variam. Tem uns que têm uma robustez maior e outros menores. Ponto número 3, cara. Tem que dar uma olhada se esse equipamento ele tem um anti-skating e também tem o contrapeso, né? Para que servem essas 2 funcionalidades, né? O contrapeso, cara, ele serve justamente para que o braço, né, a agulha, o braço, contato com o disco, não exerça um peso muito grande sobre o disco propriamente dito, né? Isso pode danificar o disco, né? O disco, você vai acabar tendo uma vida útil do disco menor quando o peso é superior. Lembrando que essa configuração de peso, esse ajuste do peso no contrapeso, ele vem no próprio guia do equipamento quando você vai comprar, né? Então é importante que tenha isso. Há equipamentos que não têm esse tipo de contrapeso, né? Esse tipo de funcionalidade, mas também são muito bons. Lembrando que eu vou trazer esses exemplos aqui, 2 exemplos, um que tem e um que não tem, no final deste vídeo.
Então, assim, este é importante. Além disso, né, além de não prejudicar o vinil em si, o LMP em si, né, tu exercer um peso maior, tem o atrito, tem a força, e aquilo ali diminui a durabilidade do vinil, tem também a questão da agulha, né, com peso maior acontece o mesmo problema, vai forçar a agulha ali e com o tempo a tua agulha acaba se desgastando mais rápido, né, então isso a gente procura esse ajuste aí referente ao peso, né, o contrapeso do braço, tem tudo explicadinho quando você compra o seu equipamento, que possui, obviamente, né, um contrapeso. Nem todos eles têm o contrapeso. Quanto ao anti-skating, cara, o anti-skating, ele justamente, pela circunferência, né, pelo formato, ele vai jogando o braço do toca-disco para dentro, né? O anti-skate, ele segura essa pressão, porque ele poderia acelerar esse processo de jogar a agulha para dentro e poderia estragar, inclusive, a própria agulha e o próprio disco, né? Podendo arranhar, né? Se for forçando aquilo ali, ele vai acabando... vai forçar aquilo ali, pode quebrar a agulha, danificar a agulha e também o disco. Então é importante também, existe uma regulagem para isso, não vou trazer nenhum tipo das duas regulagens, nenhum dos ajustes neste vídeo aqui, justamente porque não é o objetivo, e sim explicar algumas peças que eu julgo necessário ter nos equipamentos e que você deve levar em consideração na hora de escolher um toca-disco. Ponto número 3, vamos ao motor, né, cara? Então hoje em dia, normalmente a gente tem dois formatos aí, né? O belt drive e o direct drive, né? O belt drive, na realidade, o que ele é, cara? Ele é a correia, né? Ele funciona com uma correia. Prós deste belt drive, cara, ele tem um preço mais acessível que o direct drive. Contras, essa correia, ela é de borracha, ela dá de si, ela pode arrebentar também, né? Então ela lastreia, né? Como a gente diz, né? Então é importante sempre você ficar de olho nisso. E o que isso pode ocorrer num som? Que o disco pode tocar mais devagar, não tocar na rotação correta, né? Por isso que é importante, quando a gente for comprar um belt drive, a gente tá sempre de olho nisso, né? Ver se o som não tá tocando mais devagar, de tempos em tempos trocar essa correia para evitar esse tipo de coisa. Já o direct drive, ele funciona com um sistema de ímãs, né? E não se toca, né? Não tem atrito nesse girar, o sistema quartzo, que nem daqui dos relógios de pulso, né? Os relógios aqueles relógios antigos, me fugiu o nome, mas esses relógios de ponta ali que não tem pilha, né? De cordas, boa. Relógio de cordas, né? O quartzo é uma tecnologia chamada quartzo, onde ele, sem encostar uma coisa na outra, não vai ter a correia. Então, obviamente, ele vai funcionar muito bem. Então, é importante também ficar de olho. Eu vou trazer depois, mais para frente, um outro ponto depois deste sobre o estroboscópico, que é ele que vai te mostrar se está bem regulado, ou seja, se está tocando numa velocidade certa, né, num RPM certo, o seu disco. Então, aqui é importante identificar esses pontos, né? O Direct Drive e o Belt Drive. O Direct Drive ele vai ser mais caro, justamente pela tecnologia que ele utiliza, do que o Belt Drive, né? Não quer dizer que não existam equipamentos de Belt Drive mais caros que o Direct Drive. Existe, vai depender, como eu falei, né, do teu bolso, até onde tu vai alcançar, né? Mas, normalmente, essa é a relação, né? Se daquela marca o Belt Drive é um preço, muito provavelmente o Direct Drive da mesma marca vai ser um pouquinho mais caro, ou às vezes muito mais caro, vai depender de novo da marca e da tecnologia, né, como ela se posiciona no mercado. Mas é importante saber esses dois pontos de funcionamento do motor do toca-disco na hora de adquirir o seu. Ponto número 4 está diretamente ligado ao Direct Drive, que é o estroboscópio. O que é esse equipamento? Cara, quando você tem um toca-disco sem correia, existe um estroboscópio ali, que é uma luzinha que fica iluminando uma parte do prato do toca-disco. Quando ele está tocando numa velocidade correta, essa luz ela fica linear, né? Ela não fica variando, então fica sempre uma luzinha na mesma força, na mesma intensidade, jogando em cima deste cantinho do prato ali. Quando está variando, o RPM está para mais ou para menos, ela começa a piscar, né? Ela não mantém uma linearidade na sua iluminação. Então é super importante quando você for adquirir um equipamento que seja Direct Drive, você estar atento a este ponto, né? Para, né,
para saber que eu preciso regular, ou se você já tem um em casa e ela estiver variando, tu sabe que o RPM, né, a rotação por minuto ali, está variando. Então, uma música, ou ela está muito rápida ou muito devagar. Então, é legal já levar para um técnico para fazer essa regulagem. Ponto número 5 e o final aqui, cara, esse é um ponto bem importante aí, né, que é a cápsula e a agulha. Eu não vou entrar aqui em detalhes qual cápsula comprar ou qual agulha comprar, né? É importante vocês saberem que a agulha ela tem o contato e a cápsula transmite o som mecânico para a eletricidade que vai para os amplificadores e faz com que o som seja maior. Esse é um ponto muito importante quando a gente fala em cápsulas e agulhas. Existem diversos tipos de agulhas e diversos tipos de cápsula, né? Conforme o seu material, né, vai variar o preço também. Então é importante vocês estarem atentos quando vocês forem comprar. Na maioria dos equipamentos, vocês conseguem fazer essa troca, né? Exceto alguns, né, como maletinhas. Maletinhas, normalmente, tu só consegue trocar agulha, a cápsula não consegue, ou a shell inteira, a head shell, que seria toda a parte ali, né? Cápsula com agulha e a partezinha de cima ali, que tu não consegue trocar inteiro. Muito provavelmente vai ter que trocar uma agulha, e normalmente é uma agulha específica para aquele teu toca-disco, e talvez ela não tenha uma agulha melhor, né? Então, a gente recomenda pelo menos uma agulha de diamante para que tenha uma boa qualidade sonora. Já a cápsula, cara, existem diversos formatos aí, por exemplo, a mais famosa é a de cerâmica, que também é uma das mais baratas aí dentro do mercado. Então é importante vocês saberem que existe essa composição na ponta ali e que existe formas e materiais diferentes para cada uma delas, inclusive existe a head shell e agulha, né, o conjunto todo, desculpa, bati aqui, todo para braços mais retinhos ou braços curvados, né? Então na hora de escolher o seu equipamento, quando você comprou lá o equipamento e vai trocar o head shell lá, você tem que estar esperto a isso, né? Qual é o meu tipo de braço para fazer a troca. Se houver interesse da galera, eu posso fazer um vídeo explicando cada um dos materiais um pouco mais aprofundadamente num outro vídeo, obviamente separando aí todas essas peças que eu comentei agora que são importantes para te ter conhecimento na hora de adquirir um toca-disco. Bom, vamos lá então para a dica de 2 toca-discos que eu estou recomendando essa semana. Essa semana a Amazon está aí com a Semana do Consumidor e eu já criei uma loja dentro da Desconecta lá na Amazon, então acessa lá amazon.com.br/shop/desconecta. A Desconecta, você sabe, vai ser desligado, o site desconecta.com.br vai ser desligado até o dia 8 de abril, né? Então a gente está transferindo algumas promoções para cá. Então, se você quer ajudar o canal, você pode acessar esse site e fazer a compra de qualquer produto Amazon, iniciando por aqui, que ele vai identificar que você está começando a compra através da Desconecta. Também vou deixar o link específico aqui na descrição e a gente vai falar sobre os toca-discos, né? Então vamos lá. Estou com 4 toca-discos, eu já deixei 4 aqui especificamente. Eu deixei um Belt Drive e um Direct Drive, como eu falei para vocês. Vamos começar aí pelo Belt Drive, né? Ele é um equipamento de entrada, né? Se você já possui a maletinha e quer dar um passo adiante, este aqui é um equipamento recomendado. Se você tem esse investimento para fazer agora, eu recomendo muito que você entre por esse toca-disco e esqueça as maletinhas de 400, 500 reais. Elas são piores nesse sentido, apesar de este equipamento aqui, ó, não ter o contrapeso, ele já vem regulado pela própria empresa, né? Então ele é um equipamento muito legal de entrada, vale muito a pena ter. A Audio-Técnica é referência aí quando a gente fala de som, ele é automático, né? Então ele tu liga aqui nesses botõezinhos, aqui tu já consegue botar o peso ali, ligar e desligar, ele vai direitinho no toca-disco, quando termina ele volta para a base, o braço, né? Eu estou falando. Só assim, ele é como eu comentei, ele é um equipamento de entrada, né? Então a estrutura dele é de plástico, né? Ele é todo de plástico. Isso é ruim? É ruim porque a base, né? Ele não tem uma base muito forte. O que eu recomendo quando você colocar esse toca-disco na sua casa, quando você comprar ele, adquirir ele, você coloque ele separado das caixas de som. Não coloque as caixas de som no mesmo móvel que esse toca-disco aqui, porque pode, com o som vibrando, as caixas de som pode fazer com que
o disco pule, né? Obviamente. Mas ele é um ótimo equipamento de entrada, inclusive tem muitos colecionadores que têm ele e gostam muito dele. Então esse equipamento hoje está sendo vendido na Amazon lá, você pode comprar pelo amazon.com.br/shop/desconecta, entra lá, você pode adquirir ele por 1.163, quase 20% de desconto, aí pode parcelar também em até 10 vezes, que não dói um pouco menos no bolso, né? E o outro equipamento, este sim, mais robusto, é o Audio-Técnica LP120X USB. Então ele tem entrada de USB também aí. Pode ver, ele é um equipamento, inclusive, visualmente mais robusto, né? Então ele deve ter uma base embaixo dessa carcaça aqui de ferro. Eu confesso que teria que dar uma olhada ali com mais calma. Mas ele já tem um braço melhor, ó. E, inclusive, ele tem um contrapeso. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem, ó. Contrapeso aqui, ó. Já tem o contrapeso, tem o Watching Skating, que é esses botões, esses numerozinhos que estão ali do lado direito do contrapeso. Então já é um equipamento muito mais robusto. Tecnologia Quartz, Direct Drive, como eu comentei. O strobo é essa luzinha aqui, ó, nesse canto esquerdo, que vocês podem ver. Então é um equipamento muito bom, né, cara? Esse equipamento aqui da Audio-Técnica, ele é realmente um equipamento fora do comum, já é um equipamento não mega profissional, high-end, né? Mas é um equipamento que, cara, é um equipamento para você ter aí e ficar anos e anos utilizando ele na sua casa aí. Vantagens dos equipamentos da Audio-Técnica: você pode trocar a cápsula, o shell, pode trocar tudo do jeito que você quiser, no formato que você quiser. Tem aqui, cara, esse botãozinho ali, ó, que a gente chama de pitch, que é a velocidade com que o som está tocando, né? Caso, né, assim, não é uma recomendação, né, mas caso o strobo esteja mostrando que ele está piscando, assim, né, ele não mantém uma frequência de luz certa, você pode dar uma reguladinha aqui nesse pitch aqui. Para que serve esse pitch? Cara, esse aqui é um equipamento, na realidade, ele não é um equipamento para você ter em casa, assim, né, digamos assim, né? Ele é um equipamento profissional para DJs, para festas, para balada. Então esse pitch é para isso, porque os DJs ele tem que botar as duas músicas na mesma velocidade quando ele vai fazer uma mixagem de um som para o outro. Então ele é para isso, né? Mas é um equipamento que você pode ter tranquilamente em casa, é um equipamento lindo, maravilhoso, assim, de alta qualidade, e a Audio-Técnica está trazendo aí para o Brasil. Tem as entradas, tem tudo direitinho, tem um USB aí, caso você queira usar. Então tá aí, cara. Esses aí foram dois equipamentos que eu entendo que são muito bons aí para você começar, né? Um mais de entrada, né? Para daqui a pouco não quer investir tanto, e o outro já para você ter um equipamento aí para durar anos e anos e anos aí para você tocar a sua coleção à frente sem problema algum. Era isso então, Disconnectors. Esses aí foram um guia básico aí para você fazer a aquisição, comprar o seu equipamento, o seu toca-disco especificamente. Vou deixar no final deste vídeo aí um card para você continuar maratonando o canal, e até a próxima.